Bom dia a todos, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo, meu irmão e minha irmã. Hoje vamos iniciar aqui um estudo sobre a armadura de Deus. Inicialmente vamos falar sobre o cinturão da verdade. Então o tema nosso, a partir de hoje, é toda a armadura de Deus, o cinturão da verdade. A Bíblia nos fala em Efésios 6,14, primeira parte. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade. Nós precisamos saber que temos um inimigo implacável que aplica golpes baixos e ele fará todo o possível para fazer com que você se dobre a ele e depois irá esmagar a cabeça sua com golpes destruidores. Porque a tática fundamental da estratégia de Satanás é enganar a humanidade. O Senhor Jesus confirmou isso em João 8,44, quando ao repreender os fariseus descrentes, afirmou: Vós sois o diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhe aos desejos. Ele foi homicida desde o princípio, e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere a mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Sempre que nos achamos sob o ataque de Satanás, podemos estar certos de que a mentira está presente em algum lugar. Talvez tenhamos sido enganados e acreditemos em algo que não seja verdade. Muitas vezes é isso que acontece. Os rugidos de Satanás convencem os cristãos de que são vulneráveis em vez de vitoriosos, e assim acabam por temer e duvidar da sua posição de invencivelmente fortes por meio da união com Cristo. Acreditam na mentira de Satanás e é assim que ele ganha mais terreno contra essas pessoas. Não há arma mais importante que a verdade. Devemos pedir diariamente que o Senhor nos mostre sempre que estivermos sendo enganados pelas mentiras de Satanás. Quando Paulo nos advertiu para não dar lugar ao diabo em nossa vida, ele também disse: Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Efésios 4, versículo 5. O pecado da mentira pode ser algo muito sutil, como informações enganosas, tentativas intencionais de passar uma impressão errada, meias verdades, mentiras ditas inofensivas, bem como mentiras deslavadas. Tudo constitui parte da tática de Satanás para avançar contra nós. Mas a palavra de Deus apresenta 4 fundamentos da verdade, os quais formam o cinturão da verdade. Em primeiro lugar, o Senhor Jesus Cristo é a personificação da verdade. Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14, versículo 6. Jesus é a própria manifestação da verdade absoluta. Ele é a nossa proteção básica e total contra o domínio de Satanás e o seu reino. Ao alertar os cristãos romanos que evitassem as armadilhas pecaminosas do mundo, da carne e do diabo, o apóstolo Paulo insistiu em Romanos 13, 14. Mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo. À medida que estudarmos a armadura de Deus, veremos que cada peça está intimamente relacionada à pessoa e à obra de Cristo. Ao vestir a armadura, estamos na realidade protegendo-nos por meio do Senhor Jesus Cristo. Em segundo lugar, a palavra de Deus é a palavra da verdade. Um dos argumentos em favor da infalibilidade da Escritura é a própria alegação que ela faz de ser a palavra da verdade. Em 2 Timóteo 2,15, lemos: Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade.
Tiago também lembra: pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Tiago capítulo 1, versículo 18. Também o salmista orou, no Salmo 119, versículos 42 e 43, dessa forma: E saberei responder aos que me insultam, pois confio na tua palavra. Não tires jamais da minha boca a palavra da verdade, pois tenho esperado nos teus juízos. No mundo de hoje, a Bíblia é a autoridade máxima em se tratando de verdade. Os problemas da nossa vida, enquanto indivíduos, os problemas da igreja e a maioria dos problemas do mundo se devem a um afastamento da autoridade que tem a Bíblia como padrão único e infalível da verdade. Antes de conseguirmos pôr o cinturão da verdade, precisamos nos aproximar da palavra de Deus, com a fé de uma criancinha, e confiar no Senhor para receber da palavra a revelação divina. Precisamos entender que o mundo não o conheceu, a Deus, por sua própria sabedoria. 1 Coríntios 1, 21. E jamais isso seria possível. Jamais poderemos confiar na sabedoria e capacidade do raciocínio do homem para chegar à verdade. Descobrimos a verdade mediante a revelação de Deus. É assim que sabemos onde estamos pisamos. Está escrito na palavra. Isto é o que usamos para combater o inimigo, a palavra da verdade, a Bíblia. É assim que lidamos com a tentação e julgamos o que seja pecado. A Bíblia a revela a nós. É assim que enfrentamos o futuro confiantes. Temos a palavra da verdade, a palavra de Deus, revelando o futuro de total vitória em Cristo. Em terceiro lugar, o Espírito Santo é o Espírito da verdade. É aquele que esclarece e abre a palavra da verdade ao nosso entendimento e para o nosso proveito. E isto fica claro em 1 Coríntios 2, do versículo 6 a 15, que afirma que o homem natural, entregue a si mesmo, jamais poderá entender a palavra da verdade, uma vez que não possui o Espírito da verdade para tornar a palavra clara ao seu entendimento espiritual. Há certas verdades práticas importantes de lembrar, ao pedirmos que o Espírito Santo nos revele a verdade de Deus. Em primeiro lugar, devemos saber que o Espírito Santo sempre nos induzirá a crenças, atos e pontos de vista que estejam em perfeita harmonia com a palavra da verdade, a Bíblia, e a pessoa da verdade, o Senhor Jesus Cristo. O Espírito Santo é o autor da palavra da verdade e certamente jamais nos fará crer ou fazer algo contrário a ela, embora os enganos sutis de Satanás possam induzir-nos a crer de outra forma. A verdade de nosso Senhor e de sua palavra sempre nos protegerão. Peça ao Espírito Santo que te proteja de ser atraído por movimentos e destaques especiais contraditórios à sua verdade. Em quarto lugar, a igreja é coluna e baluarte da verdade. Ao instruir Timóteo, o apóstolo Paulo declarou: escrevo-te essas coisas, esperando ir ver-te em breve, para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. 1 Timóteo, capítulo 3, versículos 14 e 15. A igreja local é elevada a um alto nível de importância no plano de Deus. Uma igreja local é chamada de família de Deus e igreja do Deus vivo. Todo cristão deve estar sempre intimamente ligado a uma igreja que se concentra na Bíblia e exalte a Cristo. Quando os cristãos reúnem-se para orar, proteger e incentivar, o inimigo é afugentado. Satanás odeia enfrentar o cristão cuja cintura esteja cingida com o cinturão da verdade. Você já conseguiu convencer, fazendo uso da mentira,
e pois a verdade veio à tona de súbito? Lá estava você, flagrado em sua mentira, simplesmente arrasado. O cinturão da verdade atinge a Satanás e o seu reino do mesmo modo. Arrasa-o e o derrota por completo. Desmascara os seus expedientes mentirosos e também enganadores e destrói o poder que exerce contra você. De que modo, então, pode alguém permanecer firme e valente com o cinturão da verdade à cintura? Mediante a oração. A oração que segue tem por objetivo nos orientar, a fim de que possamos nos apropriar de uma peça vital da armadura. Vamos orar. Em nome do Senhor Jesus Cristo, reivindico a proteção do cinturão da verdade sobre a minha vida, sobre o meu lar, sobre a minha família e o trabalho que Deus estabeleceu para a minha vida. Uso o cinturão da verdade diretamente contra Satanás e o seu reino de trevas. Com determinação, abraço aquele que é a verdade, o Senhor Jesus Cristo, como força minha e proteção contra o engano de Satanás. Peço que a verdade da palavra de Deus assuma sempre um lugar maior em minha vida. Oro para que o meu coração possa se deleitar em estudar e memorizar a verdade da palavra de Deus. Perdoa-me o pecado de não falar a verdade. Mostra-me se em alguma coisa estou sendo ludibriado. Pelo Espírito Santo da verdade, abre as Escrituras para o meu entendimento e conduza a minha compreensão para a prática das suas palavras de verdade. Peço-me que o Espírito Santo me alerte antes de eu enganar quem quer que seja e que sempre me ajude a não crer nas mentiras de Satanás. Obrigado, Senhor, por fazer da minha igreja coluna e baluarte para a tua verdade em minha vida. Ajuda-me a estar integrado em minha igreja e protege e ajuda aos demais, assim como a mim. Compreendo, Senhor Jesus Cristo, que a capacidade de ser invencivelmente forte e de conseguir realizar a tua vontade, a despeito das artimanhas sutis de Satanás, requer o poder estabilizador do cinturão da verdade. Obrigado, Senhor, por concederes essa peça da armadura. Eu a recebo com gratidão e peço o entendimento cada vez mais profundo da sua proteção mediante o teu poder. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Glória a Deus. Aqui é a pastora Fátima, da Igreja Evangélica Apostólica Poder de Cristo. E eu desde já agradeço a cada um, em nome de Jesus. Glória a Deus.